É... Ah, bacana. Vou responder essa pergunta também. Então aqui, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a nossa área de membros, tá? Então, basicamente é o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então você vai acessar robobolsa.com.br. Lá você tem aqui, ó, o nosso site. Você tem aqui o que nós oferecemos, os cases aqui de sucesso, vários vídeos aqui operando em conta real. Você tem depoimentos, nossos planos também que você pode usar, tem perguntas frequentes, tudo aqui. E para você que está iniciando aí, que está chegando, seja muito bem-vindo aí também, Peter. Para você aí que está iniciando com a gente, o que você tem que fazer? Colocar aqui nesse formulário, você se preenche aqui e você vai ser direcionado para a área de membros, tá? Você vai ser direcionado para cá e aí você vai entrar, ó, área de membros. Você vai clicar para fazer o login e aí você vai entrar com a senha aluno. Então você vai digitar lá aluno, você acessa e aí você tem tudo aqui para o robô, tá certo? Você tem aqui, você clica na imagem e aí você pode ver todas as aulas e tudo aqui explicadinho que tem no robô. Aí você pode também ir lá no WhatsApp, configurações e WhatsApp, você vai no Trello. Nosso Trello aqui é bem legal, tá? Então você vai lá no nosso Trello, que as pessoas estão compartilhando lá. Opa, aqui tem, não, aqui eu vou colocar aqui aqui, ó, o link aqui oficial do Trello, tá? E aí você vai entrar aqui aonde você quiser, no mini índice, no mini dólar, para você poder ver configurações dos clientes, tá? Você vai ver, eu vou entrar aqui na minha conta e eu vou te mostrar como que você pode aí se beneficiar do Trello, tá? Então vou entrar aqui no Robô Bolsa. Já vou mostrar aqui para vocês a tela. Tá, então olha só. Aí no Trello você pode... Boa noite aí, Alessandro, seja bem-vindo. Você pode entrar, você vai ter o mini índice e o mini dólar. Então aqui no mini índice, por exemplo, a gente já tem configurações aqui, certo? Então a gente tem aqui, a gente tem no mini dólar, também temos, tá? A gente tem configuração aqui dos nossos clientes. E também você pode me solicitar aqui para você colocar a configuração, porque eu tenho que habilitar você aqui nos membros para você poder adicionar você aqui, para você colocar configurações lá e compartilhar, porque é isso que é bom para todo mundo. A gente compartilha configurações, todo mundo sai ganhando. Então você vem aqui, por exemplo, ó, configuração boa. Aqui, ó, você pode baixar aqui o setup para você testar aí na sua conta, tá certo? Então isso é muito bom, tá? Para você poder começar uma configuração legal a partir disso. Ah, tá rolando um eco aí, pessoal? Boa noite. Deixa eu ver aqui. Tá acontecendo algum eco aí? Vamos lá, pessoal. Ver se tá certinho aí o áudio. Tá certo agora?
Então você pode fazer dessa maneira. Você vem aqui no Trello e pega aqui a configuração, ó, set, e põe lá no MetaTrader, muito fácil. Pode aqui baixando, e a nossa intenção é colocar várias aqui, né? A gente começou há pouco tempo, então tem algumas aqui ainda. Nossa intenção é colocar vários. Então, se você não tem uma conta no Trello, é trello.com, você pode estar fazendo essa conta aí. Eu te adiciono aqui, você consegue. Tem só um chiadinho. Tentar melhorar aí da próxima vez. Não sei se é som, placa de vídeo, o que que é. Mas vamos lá. Então, você pode ir lá no trello.com, cadastrar lá, gratuito, tudo gratuito. E aí você me passa aqui o seu nick, né? Ou o seu e-mail, para assim eu te adicionar aqui nos membros. E aí você vai poder postar lá, tá? Então pode ficar tranquilo aí, que é muito legal. E também você vai no nosso grupo no WhatsApp para você poder conversar sobre o método. Tem lá vários usuários trabalhando em conta real, conta demo, testando, tirando as dúvidas. Na área de downloads aqui, você pode ver que tem aqui tudo, as últimas atualizações. Quando tiver atualização, eu aviso por e-mail, eu aviso também no grupo, tá? Então a gente está com o robô 4.43. Se você às vezes está vendo esse vídeo, pode ter aí depois da gravação uma versão posterior, porque a gente está sempre melhorando. Isso é muito legal, a gente põe novas funções, melhorias. Isso é legal. Então tem tudo aqui que você pode abaixar para calcular o stop, painel geral, indicador, margem e etc. Temos aqui também a instalação do robô. Para quem aí não conhece, está começando nesse mundo aí, é como instalar o robô no MetaTrader. E aqui, quando você vai para sua conta real, você tem que instalar dessa maneira aqui, indo nas configurações do MetaTrader, colocando essa opção, e tem nesse vídeo passo a passo de como fazer isso. Quando você usa 12 dias gratuitos que a gente dá, ou quando você faz adquirir o robô aí, algum dos nossos planos. Aqui tem também o vencimento de contratos da B3, que hoje foi um vencimento, por exemplo. Hoje é dia 30 de novembro de 2020, então teve vencimento da B3, tá? Que aqui então estamos em dezembro, vencimento do dólar, e o que acontece? Vai para o F. Então já tem o WDOF21, o 21 do ano, né? Então tem aqui só para te mostrar aqui, para ficar atento quanto a isso, tá certo? Então vamos continuando aqui, pessoal. Vamos tirando as dúvidas hoje, tá? Aqui eu mostrei nosso sisteminha aqui. E a gente tem o MetaTrader aqui. Então aqui eu tenho o nosso robô 4.53, que já é uma versão aqui que a gente está testando. Eu vou para 4.43, que é a versão disponível hoje. Aperta o botão direito, pré-definidos. Então aqui a gente tem o robô totalmente zerado aqui, tá? E eu vou mostrar para vocês e tirar dúvidas do que vocês estão tendo aí, tá certo? Seja muito bem-vindo aí, pessoal, Thiago, todo mundo aí, o Dilton, tá? Muito bem-vindo aí. Então vamos lá, primeira dúvida aqui, no trailing stop eu não entendi ainda o item passo. Outra coisa importante é ter ideia para criar robôs variados, importante para equalizar o risco. Então vamos responder essa dúvida aí, que é o seguinte: o que é o trailing stop? Tem lá, tá? Nossa aula também tem aula de tudo, tá? Tem aula aqui de tudo, mas hoje a gente está para tirar dúvidas aqui teóricas, como operar no mercado, parâmetros, vale tudo aqui hoje para a gente poder tirar as dúvidas e você sair satisfeito, sabendo o que fazer. Então a gente tem um robô aqui zerado, para ter certeza, vem aqui ó, em pré-definidos, ele zera tudo, tá? E a gente tem aqui o parâmetro trailing stop, que ele citou ali. Então, o que é ganhos, ó, como que funciona o trailing stop? Então a gente tem aqui ativar, você ativa ele.
ganhos para ativar. O que significa isso? Significa que, por exemplo, você está ganhando 100 pontos do preço médio, obviamente. Você está lá, 100 pontos. Aí você coloca 100 pontos para ele ativar o trailing stop, essas condições, tá? E o tamanho do passo significa quanto que vai andar o preço para poder o trailing stop subir novamente. Como é que é isso? Então imagina o seguinte, vou desenhar aqui, ó. A gente tem o robô tá lá o mercado. Aí o robô, por exemplo, tá lá o mercado, por exemplo, ó. O mercado tá caindo, ok. Aí o robô vai lá, tem a linha aqui, o robô entrou aqui, tá? Entrou aqui, ok. Aí, aqui então, ele entrou, é o preço médio, né? Primeira entrada sem aumento de posição. Tanto faz, pode ter aumento de posição. Então, se tem aumento de posição aqui, o preço médio vai mais para baixo. Então, imagina aqui, você colocou aqui na opção ganhos para ativar 100. Aí o que você faz que eu recomendo? Por exemplo, na entrada você põe para ganhar 1.500 pontos. Por quê? Para deixar o trailing stop trabalhar, para deixar o preço ir ao seu favor. Então, por exemplo, você tem lá 1.500 pontos. Aqui em cima, ó, você tem aqui um stop de... Você tem um take profit de 1.500 pontos. Então, por quê? Você tem que deixar trabalhar o preço, tá? Então, só que ele não vai acontecer isso direto, né? Ele vai subindo, caindo, de repente ele cai e acabou. Então, o que você faz? Aquele passo para ativar significa o seguinte: quando estiver ganhando acima do seu preço médio 100 pontos, ele vai ativar a função do trailing stop ali na ocasião. Então tá aqui, por exemplo, 100 pontos. Aí o que vai acontecer? Ele vai ativar essa situação aqui do trailing stop, e aí ele vai fazer essas condições aqui, ó. Tamanho do passo 100. Então vou colocar aqui 100, distância do stop 100. O que significa isso? Eu até sugiro não colocar 20 pontos, 30 no mínimo, que é pouco. Então o tamanho do passo é o seguinte: quando você tem 100 pontos, ele ativa nos 100 pontos, aqui, você tem o stop loss ativado, ou seja, 100 pontos menos 100 significa que o seu stop loss vai ficar aqui, ó, vai ficar no preço médio, zerado. Então se você colocasse, por exemplo, 80 aqui no stop loss, significa que você tem o preço no 100 menos 80. Então seu preço sairia aqui o seu 0 a 0. 0 a 0 não. Você estoparia aqui no 80. Então você ganharia somente 20 pontos, né? Porque subiu 100. Aí você colocou o stop 80 pontos para menos, né, do 100. E aí você vai ganhar 20 pontos se o preço retornar aqui, né? Então o preço subiu aqui, você botou 80, ele volta aqui, bate 80, sai sua posição, 20 pontos ganhado. Então você ganhou 20 pontos. Agora, o que acontece? O que é o passo? Tem um passo aqui, ó, 100. Vamos colocar aqui para diferenciar, 150, só para diferenciar, mas pode ser tudo o mesmo número. Significa que quando o robô ele subir mais, aqui nesse caso, ele estiver ganhando mais 100 pontos, aqui é 150 pontos. Então aqui em cima. Aí o seu stop aqui também da operação, ele vai subir. Então ele vai subir com o preço, ou seja, a cada 150 pontos ele vai subir o seu stop. Então olha que maravilha, ele vai subir. Então seu preço chegou aqui em cima, aí ele vai assim, ó, vai subindo, chegou aqui em cima. O que acontece? Seu stop vai 80 pontos a menos, seu stop vem para cá.
uma hora o mercado vai voltar, vai bater no seu stop gain, né? Você já vai estar ganhando bem. E aí acabou, aí sai a operação e começa de novo. Então, se o mercado for bem rápido, a cada 150 pontos ele vai subir no stop. Agora, tem gente que põe lá a cada, por exemplo, 20 pontos, tá? Então aí o cara põe 20 pontos, então significa que subiu um pouquinho o preço, o seu stop já vai subindo junto. Tomar cuidado com isso, tem que fazer backtest, porque se você fizer isso com um passo muito pequeno, ele acaba não sendo benefício para você. Então é bom colocar no mini índice, tem que, claro, fazer teste, uns 50 pontos, para deixar o preço e o passo também, né? Uns 100 pontos aqui também, para deixar o preço andar. Porque se você, por exemplo, vamos apagar isso aqui. Você, por exemplo, colocou, olha o que dá errado, né? Você entrou aqui, colocou 100 pontos de trailing stop. Ok. Se você coloca o stop, por exemplo, 20 pontos só, o preço ele tende a correr aqui para os 100 pontos ganhado, depois bater aqui no seu gain aqui, né, stop gain, depois continuar subindo, porque o preço assim, ó, anda em ondas, né? Geralmente é assim. Então você tem que dar um espaço para o preço andar, para ele poder continuar crescendo, subindo. De repente ele tem uma reversão aqui, ele cai, mas aí você já ganhou. Você já ficou ou no 0 a 0, ou você ganhou um pouquinho. Então é dessa maneira, tá certo? Então o passo, aí quando ele sobe tanto, aí você sobe o seu stop loss de novo. Isso é legal, porque dá 100 pontos aqui, por exemplo, para você poder trabalhar com preço. Porque você tem que deixar o preço andar. Se for muito curto, o mini índice é muito rápido, ele é muito assim, ó, volátil, aí ele vai bater no seu stop gain e vai depois para o lugar que você quer. Então por isso que eu gosto de colocar no mini índice no mínimo 100 pontos de passo, para ele poder trabalhar nesse valor aqui, ó, nesse tempo, em 100 pontos, aí sobe e vai. E no dólar pode trabalhar em 10 pontos, 5, 10 pontos, tem que fazer backtest, tá bom? Outra pergunta. Outra coisa importante é ter ideia para criar robôs variados. Importante para equalizar o risco. Sim, né? Tem uma aula que eu falo sobre isso, que é aquela aula ultra avançada. Você pode tirar algumas coisas boas ali, mesmo você não tendo uma conta grande, tá? Porque ali eu falo de conta acima de 30 mil reais. Mas você pode se beneficiar, obviamente, daquela aula, porque tem ali dicas muito bacanas, valiosas. Então eu vou mostrar aqui para você como que faz mais estratégias, tá? Então vamos lá. A gente tem o mercado, como fazer várias estratégias bacanas, né? Primeiramente você faz uma estratégia, a estratégia mais simples é com aumento de posição, com stop, por exemplo, 1500, com entrada. Então, por exemplo, vamos falar aqui, ó, da média 7. Média 7, ok. A média 7 é bom você acostumando com as médias para você ficar bom nela e depois você vai alterando. Então tem a média 7, a média 25, 50, 100, por aí vai. Mas eu vou falar da 7. Eu tenho alguns robôs nela, tenho um robô na média 25 ou média 15. Escolhe uma média e trabalha nela. Quanto maior a média é, tende a ser um pouco mais conservador, tende a ser, mas não significa que é, porque você pode trabalhar numa média alta, 25 por exemplo, e ter uma entrada de 200, é agressivo, tá? Time frame de 1 minuto. Então, por exemplo, você tem a média 7, e aí você tem aqui um gráfico, vamos lá, você tá lá os nossos candles e tal, aí você tem aqui, ó, o robozinho aqui tem a média 7, vamos colocar aqui, ó, média 7, a gente tem a nossa banda aqui, né, nossas linhas aqui, que acompanha a nossa
nossas médias, né? Você vai lá no MetaTrader, tem. Então aqui, ó, vamos supor, aí aqui vai bater a nossa linha aqui, ó, e vai entrar, né? Vai entrar aqui, opa, vai entrar o robô aqui, certo? Vai entrar vendido. Essa média aqui, por exemplo, vamos chamar ela de 150. O distanciamento da média. Então aqui, ó, distância 150. Aí vamos colocar aqui, ó, retorno da média, gráfico de 1 minuto. Já coloquei aqui 10 mil reais, gráfico de 1 minuto, último mês, mini índice, win, cifrão N, escrever BRL para rodar certinho. Período 7, ok. Então a gente tem aqui um retorno da média 7, somente isso. Vou colocar um horário até 13 horas, é mais volátil de manhã. Vou colocar aqui 1500 de stop. A distância eu vou colocar 150, volume 1, take profit 35 pontos. Vou deixar tudo igual aqui, não vou usar o trailing stop, né? Se só não está ativo. E aí beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, o que você tem que fazer? 1500 pontos, eu vou distribuir alguns aumentos de posições no 1500 aqui, certo? Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma entrada, primeira distância, 200 pontos. Aí eu ponho volume 1 e eu vou colocar 35. Aí eu vou distribuir em 1500 pontos. Então é 0, que é a entrada, mais 200. Aí eu vou colocar agora mais 300. Já vai para 500 pontos, né? Vou botar 2, 35, já está 500 pontos. Aí eu vou colocar 400 pontos aqui. Já está 900, a soma de 200, 300, 500, mais 400, 900. Vou dobrar aqui, é uma estratégia. E vou colocar mais uma 400 pontos. E eu vou colocar aqui 8 contratos. E para sair rápido, 5 pontos somente, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para você como que é essa estratégia. Vou mandar simular. Então agora você pode ver, ó, que é uma estratégia que funciona. Olha lá, 9 entradas, 100 reais, tá? Bem tranquila, sem filtro lá TR, sem nada. Então você pode ver o seguinte, ele está entrando legal. Olha como é que é simples assim. Eu estou mostrando para você de uma forma simples para fazer uma configuração vencedora. Você pode usar a simplicidade, poucos parâmetros para você criar uma configuração vencedora, certo? Tem que ir lá, obviamente, no seu Excel, tá? Eu mostrei aqui, né? Aqui, ó, você vem em downloads, você vai baixar o cálculo do stop. Você vai baixar isso daqui, certo? Então você baixa ele. Vou abrir aqui para vocês verem que você baixou, ó. Você vem aqui, ó, você vai baixar o cálculo do stop. Então, como que é a nossa estratégia aqui? Você vai colocar aqui no mini índice, na aba mini índice, stop é 1500, entrada 150, contrato 1. É 1, 2, 4 e 8, né? Primeira reentrada 200, 300, 400 e 400. Certo? Aqui não vai influenciar, mas eu posso colocar, só para você saber aqui, ó, e 5. Então, seu stop é R$ 1.760 nessa estratégia aqui minha, tá? Então, você pode tirar aumento de posição, você pode tirar um aumento, colocar 500 pontos e tal, mas é importante você ver isso daqui para poder você ter um preço médio bom, porque o preço médio não pode ser ruim. Exemplo, você vai colocar aqui, ó, 100, 100, 200, 200. Aí o que acontece? Vai ficar mais pesado e ainda assim vai ficar pior. Por quê?
Porque o último aumento de posição, ele é 750 pontos, só que é 1.500 o seu stop, ou seja, vai ficar aumentando a posição e depois vai ficar mais de 700 pontos, um buraco aí. O preço médio vai ficar R$ 581 para 1.500 de stop, vai ficar horrível. Quase 1.000 pontos aí para tomar um stop e não vai voltar o preço. Então você tem que trabalhar dentro bem do seu stop. Então você vai colocar, por exemplo, aqui ó, 500, 900 mais 400 dá 1.300. E aí você, para 1.500, você tem 200 pontos para trabalhar. É melhor, tranquilo. Eu acho que é bom. Se você ficar só 100 pontos para trabalhar, é ruim do último aumento de posição. Então você tem que distribuir melhor isso daqui. 1.760. Ah, você pode falar, é pesado o stop, né? Calma, vamos lá. A gente pode fazer configurações mais tranquilas. 1.200, aí diminuir o aumento de posição e por aí vai. Você tem que fazer backtest. Então se você ver aqui o backtest, ó, vamos ver o que está acontecendo aqui o gráfico. Pronto, aí ó, a gente tem um robô que funciona nesse mês e não está perdendo. Então aqui do dia 1º até o dia 11 já está ganhando R$ 600. Então assim, é simples configurar. Depois, obviamente, você entende, é simples. Eu fiz uma configuração simples aqui, você pode operar com ela, mas obviamente com o tempo ela pode mudar. Isso tem nas aulas também, porque a volatilidade muda, tá? Aí você fala para mim, como diversificar? Como que a gente diversifica esse robô? O que acontece? Então vou parar aqui, ó. Mas, ó, imagina, R$ 600 de R$ 10.000, né? Uma conta. R$ 600 já é uma porcentagem enorme, né? 6% já. Enorme. E aqui, ó, em 11 dias aqui, poucos pregões. Então, o que você tem que fazer para diversificar? Você pode ter achado uma configuração igual essa. Você falou, ok, achei bacana, vou usar. Porque você fez um backtest de 2 meses, por exemplo, que é o que eu gosto de fazer. No mínimo 2 meses. Quanto mais tempo você fazer de backtest, mais seguro é a sua estratégia, mas acaba que você é mais conservador assim. Porque se você observar o mercado e ver que a volatilidade está ficando diferente, o mercado está ficando diferente, você pode ir ajustando o seu robô e dar mais lucro. Agora, se você não tem tempo para ficar estudando isso, testando, eu sugiro fazer uma configuração mais conservadora para você trabalhar em 3 meses, por exemplo, no mínimo 6 meses. Então tem configuração que pode durar o ano inteiro, você não precisa mudar. Tem configuração com stop pequeno, você tem que mudar. Tem configuração que você tem que toda semana ficar prestando atenção. Então essa configuração que eu fiz é bem tranquilo. Tem um stop aqui de 1.760, tranquilo. Aí tem gente que tem a conta pequena, não é tranquilo. Para isso, eu tenho lá nas nossas aulas, eu tenho tutorial aqui de como você faz configurações com até R$ 1.000. Como operar com R$ 1.000 na RoboBolsa. Tá aqui. Como fazer backtest, tá? No mini dólar, no mini índice. Quem tem menos dinheiro, eu acho que é bom trabalhar com mini índice e depois no dólar, que o dólar é mais alavancado, mais pesado um pouquinho. Então, como você agora faz uma alternativa aqui para esse setup, tá? Pessoal, pode ir colocando as perguntas aí que eu vou lendo também, tá certo? E vou controlando aqui o nosso tempo e a didática aqui. Então a gente tem um trabalho aqui de um robô de 150 pontos da entrada inicial. 150 pontos. Aí você fala, eu quero diversificar. O que você pode fazer inicialmente? Você pode colocar um robô nessa ocasião, fazer outro com o distanciamento aqui, ó, de 160 pontos. Ele vai pegar aqui, ó. Às vezes pode ser que o seu preço aqui não vai chegar lá. Ele pode ser que ele desça aqui, fica trabalhando, ele não pega o robô nesse 160 aqui nesse dia. Mas você tem, e eu tenho robôs assim,
Você pode ter vários robôs aqui, ó, com intensidade diferente, com configurações muito parecidas. Então você tem aqui um de 160, você tem um de 170. Então aqui, por exemplo, é 160. Aqui 170. Aqui 160. E aí você pode ter vários e testar. Então, por exemplo, claro que ele vai entrar menos e é mais seguro os robôs que têm um distanciamento maior. Então aqui, por exemplo, você vai lá, tá colocando a distância de 160, vamos testar aqui. Aí agora tem um benefício. O seu take profit ele pode ser maior quando você tem uma distância maior. Você pode colocar aqui, por exemplo, 50 pontos. Ah, ele vai ganhar mais? Às vezes sim, às vezes não. Por quê? 160 de distância entra bem menos, mas ele vai ganhar mais pontos quando entrar. Se ele ganha, aí você pode aumentar aqui. Então vamos ver o que acontece. Ele vai entrar menos, com certeza, tá? E ele vai ganhar 50 pontos, vai ganhar mais um pouquinho. Você pode até aumentar, de repente você coloca para ganhar 80 pontos, pode acontecer, porque o distanciamento é maior, tá? Então você vai ver aqui, ó, os resultados, você vai vendo. Aqui eu estou colocando até as 13 horas, porque o stop ele está 1.500 pontos, pode ser que fique lento à tarde, ele não volta mais no preço que a gente quer. Então eu sugiro, para quando você tem um stop grande assim, acima aí de 1.000 pontos, você colocar até meio-dia, 1h da tarde, no máximo, tá? Tem gente que põe até mais tarde, mas é perigoso não voltar mais o preço, tá certo? Então olha só, a gente tem um robô que entra menos, pode ser que ele ganhe mais. Eu coloquei lá até o dia 11, né, e estava ganhando 600 reais. Vamos ver o que acontece então até o dia 11. É claro que, pessoal, aqui se você desligar esse modo de visualização, aqui ele vai mais rápido o backtest. E se você também desligar isso daqui, ó, mostrar linhas e gráfico, ele vai mais rápido também, porque não tem que ficar calculando esse painel e nem as linhas. E aí você só fica olhando aqui o gráfico e depois no final vai ter um relatório, tá, do que pode acontecer ali na sua conta, drawdown e tudo mais. Então você já está diversificando dessa maneira, quando você coloca a mesma média móvel com entradas diferentes. É claro que você pode também colocar mais média móvel, é uma outra conversa aqui. Então, por exemplo, você tem aqui esse robô, dois robôs, um de 150 de entrada, deixa eu colocar aqui um 150, é a distância, né? Eu falo assim, qual a sua entrada? Às vezes eu falo lá no WhatsApp, como é que é a tua entrada? Média 7, distância 150. Ou eu coloco aqui também 160, que eu estou fazendo o teste, né? Tá? Então eu estou fazendo esse teste aqui pra gente ver o que acontece. Como eu falei, nem sempre um é melhor do que o outro, que depende, tem muitas variáveis. Você pode colocar take profit maior, né? Aqui tem um TP, né? Take profit de 50 na primeira entrada e na reentrada. E aqui tem de 35, que você pode testar também 50, que você testa 90 e por aí vai, tá certo? No dólar, mesmo conceito. Quanto mais longe você põe, mais você pode pegar um take profit maior. Então aqui já tem duas estratégias. Aí você fala, pô, tá bom, legal. Agora eu quero uma estratégia na média móvel 25 ou 15, por exemplo. Eu tenho robôs na média 25. Vou te mostrar aqui também o que a gente pode fazer. Tá, então vamos lá. Opa. Então a média 25 obviamente funciona diferente, é uma média mais longa, né? Então ela acaba que o
os candles aí pode, né, tá mais assim errático, digamos assim, mais volátil. E aí a média ela corta aqui bem longe. Se fosse uma média aqui de 7, estaria assim, né, bem mais assim, ó, próximo ao preço. Então a média 25 ela é mais longe. Então você tem que obviamente colocar um número bem maior na entrada. Então você vai colocar uma entrada aqui, ó. Então vamos colocar ali, ó, eu vou mostrar 200, por exemplo, que o 200 é mais agressivo. Agora vamos ver aqui o que está acontecendo aqui, ó. Ó, dia 11. Aí, ó, ganhou quase a mesma coisa, ó. Tá mais ou menos a mesma coisa. Dia 11 aqui, ó, ganhou R$600. Por quê? Ele entrou bem menos, mas com take profit maior. E ele é mais seguro, esse robô. Porque quanto maior a distância for, mais seguro ele é. Mais, assim, ele entra bem menos, é mais conservador. Mas tem que tomar cuidado, porque ele pode ganhar menos, ele é mais seguro, mas quando tomar stop, ele vai demorar mais para pagar o stop, tá certo? Então tem essa conta aí. Então vamos lá, vamos colocar aqui a média 25 e eu vou colocar uma entrada, ó, de 200, que é agressivo. Só que aqui a gente pode pegar aqui uns 80 pontos aqui de entrada. A gente pode pegar mais profit aqui, ó. Então vamos lá. Vamos ver quanto que ele ganha no dia. Igual o Thiago ali falou. Eu ultrapassar 20 pontos do preço inicial, eu já arrastava o TP para não correr o risco do mercado voltar. Contudo, 20 pontos ele é baixo. Num candle aí de 1 minuto, ele pode bater 20 pontos muito fácil. Ou seja, ele bate no seu stop loss gain, no caso, muito rapidamente. Isso pode prejudicar o seu trade. Então você tem que dar espaço para ele poder trabalhar no trailing stop, tá certo? Então dar espaço para ele trabalhar. Então aqui nesse robô eu só alterei a média móvel, alterei a entrada, então o stop ele ficou o mesmo, tá? Porque aqui, ó, eu ponho 200, o stop aqui é o mesmo, tá? Aqui o stop total é porque ele soma esse stop com a entrada, mas o valor do stop financeiro é o mesmo, 1.700 e tanto. Então aqui você vê que num dia lá, R$322. Então você fala pra mim aqui, olha, puxou uma margem aqui. No dia, olha que interessante, ele é um robô mais agressivo que aquele outro que eu mostrei. Ele tem aqui no dia 1 até o dia 4, ele já fez 500 pontos. Tá? Então aqui, ó, no dia 5 ele já fez, ó, já bateu o outro robô. Você vai falar pra mim, então esse robô é melhor? Ok, mas o que acontece com esse robô? Ele puxou, ó, tá vendo um drawdown maior, ó. Ele puxou, depois voltou a ganhar, que o verde aqui é o drawdown. Quanto a tua conta abaixou para depois ganhar? Ele abaixou esse valor aqui. Então ele abaixou lá, ó, 9.300 mais ou menos, e aí depois voltou a ganhar. Então tudo tem uma lógica, né? Se você aumenta um pouco o risco, você tem um drawdown maior, você tem uma exposição ao risco maior do seu capital. Então isso você tem que prestar atenção. Mas nesse robô, por exemplo, ele já foi mais aqui, ele ganhou bem mais. Ele tem aqui, ó, no dia 5, ele já ganhou aqui no dia 5, que é metade do tempo do outro robô, ele já fez o mesmo valor de R$600. Olha que interessante, com stop de R$1.760, tá? Então é bem legal, bem legal. Então aqui, ó, 218 nesse dia. Então ele tá entrando ali, que é uma beleza aí, ó. Só que tem que tomar cuidado, né?
a média móvel maior, ele entra mais. Você pode botar filtro ATR, tem que fazer teste, tem que fazer backtest, tá certo? Tá entendendo aí, pessoal? Tem alguma dúvida aí, pode falar aí comigo. Hoje eu tô aqui para isso. Tô aqui para tirar dúvida, a gente acertar. Fala a sua estratégia aí, que eu te ajudo para você não passar em branco aí hoje e ganhar dinheiro aí com a gente, tá? Pode falar aí comigo. Agora, pode digitar aí no chat que eu vou lá e respondo sua pergunta. Agora, a gente tem também stops, a gente tem robôs que podemos trabalhar com robôs com stop curto. O que você faz? Ó, para garantir, vem pré-definido, zero o robô inteiro. Eu tenho aqui robôs que eu opero, né? Operando aqui comigo, conta várias contas e tal. Tem na demo, tem na real, tem de tudo aqui. Então vou botar um robô aqui metralhadora. Já defini ele metralhador porque ele entra muito. E ele entra... coloquei aqui bastante, já estou testando ele. Mas eu vou mostrar para vocês. É um robô que entra bastante, das 9h30 até 5 horas. É porque ele tem um stop curto de R$400. 400 pontos, quero dizer. Tá? A gente vê aqui, ó, quanto que é esse robô aqui, o stop dele. Então ele entra 110, 160 e 90. Contratos 1, 1, 2. Então aqui eu zero tudo. Ok, o stop 400 pontos. Então eu tenho aqui um robô com stop R$188 só. Olha só, R$188, muito barato, tá? Ele sai na segunda média, tem as configurações lá em cima, tá? Vai ficar gravada essa aula, tá, Rafael? No nosso canal da RoboBolsa no YouTube. Só procurar lá, que está lá vários vídeos, tutoriais, aulas, lives e tudo mais, tá bom? Bacana. Então eu tenho um robô aqui que eu estou testando, R$188. Oh, maravilha, né? Para quem tem conta pequena. Então vamos ver o que ele faz. Deixa eu ligar o painel dele, né? Eu tenho filtro ATR, eu tenho média 3, então aí é variado. Você pode ficar à vontade aí para testar isso daí. E otimização também. O que é otimização? É usar isso daqui, ó, algoritmo completo lento ou genética rápida, para você descobrir o melhor número. Eu não sou o dono da verdade. Se você vai colocar o algoritmo completo lento e colocar aqui, ó, eu quero testar esse período aqui, você seleciona do 1 para o passo 1 até o número 5. Então tem 5 testes que tem que fazer para poder você rodar essa otimização. Tem lá na área de membros tudo isso passo a passo. Sim, você apertou iniciar, ele vai testar todos esses parâmetros. 3, 1, vai começar no número 1, vai depois somar 1 e vai parar no 5. Então vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai aparecer aqui otimização, uma aba, e vai mostrar os resultados da melhor configuração. Vai mostrar o saldo que deu de ganho para cada configuração aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui para mostrar o painel, tá? Aqui, visual. Então vamos ver o que acontece aqui. Vamos aguardar. Então o Rui perguntou aí por que na última entrada o gain é de 5 pontos. Qual a razão? Porque é o seguinte, Rui. Por que a gente fez isso, né? Esse robô ele poderia ser feito até de várias formas, né? Ele poderia a gente colocar um take profit só para todo mundo. Só que isso é ruim. Por que é ruim? Então imagina o seguinte.
eu tenho o mercado, eu entrei, vamos ver aqui, ó. O mercado tá lá subindo, depois desce, ok. Então vamos supor que eu entrei aqui, entrei vendido aqui, pum, entrei aqui. Aí eu tenho um aumento de posição aqui, outro aqui, outro aqui, e o meu stop é aqui, não bateu no stop. Ele voltou, depois ganhou. Então aqui, ó, ficou bem alavancado, normal. Entrou aqui, aí o que acontece com o seu preço médio? Seu preço médio também, o que acontece? Você entrou aqui, preço médio aqui, óbvio. Depois ele entrou aqui, o preço médio vai para cá. Ele entrou aqui, o preço médio vem para cá. Entrou aqui, o preço médio vem para cá. Ele já está ficando ruim, né? Senão tem que aumentar muito a mão. Aí, seu stop está aqui. Percebe que essa distância aqui, ó, do seu stop para o seu preço médio, ela é muito grande no último aumento de posição. Se você, né, aumentar em 2 em 2, ele vai ficando grande, né? Geralmente acontece isso. Só se você aumentar muito a mão, né? Botar aqui, ó, um contrato, depois 10 contratos. Não, seu preço médio vai ficar lá em cima. Mas nesse caso, que geralmente a gente faz, é assim. Então aqui, por exemplo, seu preço médio. O que acontece? Imagina que o seu preço está aqui em cima, 400 pontos, para ele chegar no seu preço médio. Você quer que o seu robô saia o mais rápido possível. Ou seja, se ele ganhar 5 pontos aqui, ó, rapidinho aqui, você quer que ele saia. Você não precisa pegar 35 pontos aqui, porque quantas milhões de vezes eu já vi o preço ele chegar aqui, ó, eu vou apagar aqui, ó. Quantas vezes já vi isso acontecer que eu achei inacreditável, mas acontece. O preço ele faz isso daqui, ó, ele vai, tá indo, aí ele chega aqui perto do seu preço médio, no mesmo valor às vezes, não pega no seu profit e sobe de novo e você toma stop. Isso acontece, e muitas vezes já vi isso acontecer. Então você não pode chegar no último aumento de posição, é arriscado, porque no último aumento de posição você quer sair do robô de qualquer jeito, porque é arriscado você tomar stop. Então você não vai colocar aqui, por exemplo, um take profit enorme. Você vai colocar um take profit 90. Isso, exatamente. Tudo é do preço médio. O take profit sempre ele é a partir do preço médio, tá? Só se você colocar outra opção lá para saída na segunda média, na média secundária. Aí ele sai na média secundária. Ou antes ou depois, tem lá os parâmetros. Então você não quer que saia aqui, ó, 90 pontos. Porque ele às vezes nunca mais vai chegar nesse preço. Ou às vezes ele chega aqui, ganha um pouquinho, você colocou aqui 50 pontos, ele não bateu e voltou e tomou stop. E eu já vi isso acontecer. Então isso seria uma ganância da gente, né? Então se você botar 5 pontos, ele já paga as taxas tudo, que você já gastou, né? Você já tem um pequeno lucro aqui. Então eu ponho no último aumento de posição, eu ponho 5 no mini índice. No dólar você pode botar meio ponto, 1 ponto, meio ponto, só para empatar, porque você quer sair. O robô, você não tem que pensar assim, então vamos aumentar bastante a posição, porque quando ele voltar, ele vai muito carregado e vai ganhar muito ponto, muito dinheiro, porque ele está muito carregado. Não é assim que faz. Isso é besteira. Você não pode ficar expondo o seu dinheiro o tempo todo. Isso é besteira, tá? Isso não é legal. O legal é você ganhar de primeira ou primeiro aumento de posição e acabou. Você tem que fazer robô sim. Pode acontecer mais, 2, 3, beleza, tá? Uma outra coisa também é, eu nunca uso todos os aumentos de posições que tem um robô. Eu coloquei 10 aqui, mas eu nunca uso isso, tá? Tem gente que questionou, queria colocar 20, 30, mas assim, você vai alavancar demais e às vezes não vai dar lucro por causa disso, tá? Existe possibilidade de você fazer um negócio que eu chamo da estratégia da grade. O que é a estratégia grade? Eu chamo de grade, né? É o seguinte, você, por exemplo,
Tem lá os candles, mesma coisa, lá os candles, beleza. Aí você vai entrar aqui com um contrato. Aí depois você vai, aí que é a estratégia da grade? É meio que fechar um pouco os teus trades assim, ó. Aí você põe 2, 2. Aí depois você põe pesado 4, 8, 6. Beleza. Aí o stop lá em cima. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas. O que faz isso daqui? Ele cerca o preço mais rápido. O que ele faz? Por exemplo, ele pega aqui, ó. Entrou aqui, não deu gain, preço médio aqui. Só que o preço médio, toma cuidado que pode ficar ruim. Entrou com um contrato, depois o mercado subiu, entrou com mais um contrato aqui. Tá? Tudo aqui, ó. Ele entra. Aí o preço médio foi aqui. Depois você meteu mais 2 contratos, tá 2 mais 2 aqui, desses inícios, mais 2. Aí ele fez um preço médio no meio do caminho aqui. Aí depois ele colocou mais 2 contratos aqui em cima, fez um preço médio por aqui. Colocou mais 2 contratos, fez um preço médio aqui, ó. Ele não vai lá pra cima, tá ficando ruim. Aí você colocou 6 contratos, né? Então o preço médio vai lá pra cima. Pum. Meteu mais 6 contratos, o preço médio vai lá pra cima. Só que isso, obviamente, vai ficando alavancado. Só que o preço médio fica ótimo, né? E aí, qualquer abaixadinha aqui já pega no seu profit e você sai. Isso é uma estratégia que eu chamo de grade aqui. Que não pode fazer essa estratégia, é ruim, quando você coloca tudo mesmo número. Põe 1. Por quê? Se você colocar aqui, ó, o número 1 em tudo, seu preço médio fica horrível. Imagina aqui, ó, tudo 1. E aí o que acontece? Vamos pensar um pouco aqui. Vamos junto aqui, ó. Preço médio. 1 com 1 é metade do caminho, fica aqui. 2 com 1 já vai ficar por aqui, não vai ficar no meio do caminho, vai ficar aqui. 3 com 1 vai piorando, ó, vai ficar aqui. Então 4 com 1 aqui vai ficar aqui. 5 com 1 aqui. 6 com 1 aqui. 7 com 1 aqui. Então não pode fazer isso. O que eu recomendo é você crescendo um pouco o valor para o preço médio poder trabalhar bem aqui junto. Para isso que tem a planilha aqui, para você calcular dessa forma aqui, tá? Então, por exemplo, você tem aqui, ó. Aí você pode fazer assim, ó. 100. Você pode até aumentar depois, mas eu vou colocar tudo 100. Pronto. Você tem aqui 1000 pontos, por exemplo. Aí você vem 1, 2, 8, 8. Pronto. O que acontece aí no seu preço médio? E ainda fica às vezes meio ruim, porque, por exemplo, seu stop está 1000 pontos, seu preço médio está no 540. Seria bom seu preço médio estar lá próximo de 800, 900. Então é ruim isso, tem que tomar cuidado. Você tem que aumentar bastante. Por quê? No começo ele fica bom, ele pega mais no seu profit no começo, tá? Esse robô, mas quando o mercado vai contra, tem que tomar cuidado. Então como você melhora isso? Colocando mais contrato, mas cada vez vai ficando mais pesado, ó lá. Seria ideal aqui, ó. Pronto. Nem isso, ó lá, o preço médio ficou ruim. Você pode até... Ah, mas vamos somar isso aqui, ó. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou aumentar aqui.
tá? Para 1.200. Então seu preço médio vai ficar ruim, olha lá. Então, ó, 625. Tá entendendo? Então, é isso que é importante. Você ter um preço médio bom. Então, como é que corrige isso? Você vai digitando aqui até conseguir um preço médio bom. Só que vai ficar pesado. Então, por isso que essa estratégia tem que tomar cuidado com ela. Tá? Só se você, olha lá, colocar muito contrato, aí já fica o stop grande. Então, toma cuidado com essa estratégia. Ela é boa no começo, nos primeiros aumentos de posições, mas depois começa a ficar pesado. Tá? É uma estratégia aqui que você pode trabalhar. Tá certo? Como você melhora o índice de Sharpe nos seus testes? Eu não olho o índice de Sharpe nos meus testes. Simples assim. Eu olho, por quê? Né? Existe configurações, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, configuração boa aí, ó. Stop curto, já deu tudo certo aqui, né? Então eu vou mostrar aqui para você as configurações aqui, vou botar bem pouco dia, tá? Para você poder entender aqui, ó, as configurações do resultado do robô, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então vamos ver aqui, aguarda um pouquinho que é bem rápido, né? Vamos lá, olhamos aqui, ó. Pronto. Então, esse daí eu já estou mostrando aqui, essa metralhadora aqui que eu botei. Eu botei aqui 2 dias só. E para ver o resultado. Tô melhorando ele ainda, R$ 47 só, tá? Então, a gente tem várias videoaulas, tá? Falando sobre tudo isso, tá? Risco retorno, etc. Não é relevante para mim isso. Tem coisas aqui que acaba não fazendo tanta relevância, por quê? Porque eu gosto de trabalhar com robôs assim, em conjunto, né? Então às vezes um robô ele perde um pouquinho, o outro paga esse robô. Então isso é muito bom. Isso não vai dar aqui no backtest. O importante é o backtest dar lucro a longo prazo. Então assim, um mês por exemplo ou mais. Porque assim você pode botar vários robôs, a junção deles vai dar um bom lucro, vai dar uma média muito boa, tá certo? Então rebaixamento, o que eu vejo? É o drawdown, rebaixamento absoluto do capital líquido, é isso daqui, que na ocasião aqui foi R$ 17. Rebaixamento relativo do capital líquido, né? Isso daqui, né? Rebaixamento máximo do capital é 17 aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, pouquinho. Então isso para mim é o mais importante. Aqui também eu olho a data, os horários, né, que entrou, se tá perdendo, por exemplo, só à tarde, se eu deixar aqui e ele tá perdendo, ó, ele nem tá entrando aqui depois das 13 horas, nem entrou em 2 dias só. E aí eu vejo o horário melhor que ele trabalha, tá? Então eu, sinceramente, tem tudo isso daqui. Eu já pesquisei tudo isso, eu já lidei com tudo isso, mas eu não gosto de mexer sinceramente com outros parâmetros. Para mim não interessa. Para mim não interessa a posição comprada, nem vendida, nem o total de operação com lucro aqui, nem por operação, ganhos consecutivos, nada disso importa para mim. Importa eu fazer
é o drawdown. Só para mim importa, para não ficar complicado, é o drawdown, é quanto dinheiro abaixa da minha conta para depois eu ganhar, e qual é o lucro que tem o robô. É claro que tem um detalhe: se você tem muitas operações, por exemplo, R$ 47 é pouco. Se eu tenho 8 operações, está aqui, ó, total de negociações, está ok. Eu vou gastar, sei lá, R$ 8, R$ 10 para pagar de taxa, é pouco. Agora, se eu tiver 200 operações aqui, ele vai dar, não vai dar retorno, porque ele vai gastar mais de R$ 100 de taxa e eu só ganhei R$ 47, porque aqui não calcula taxa, obviamente, o MetaTrader, certo? Então tudo isso daqui, fator de recuperação, tudo isso daqui para mim, ao meu entender, não importa para essa estratégia. Existem outras estratégias que eu acho importante, mas nessa estratégia minha, nesse robô, eu não tenho muito essa preocupação não, tá? Eu gosto mais de olhar o rebaixamento aqui do drawdown, quantas operações fez, se fez muita ou pouca, e qual é o lucro, somente isso. Então é até bom, né, a gente dar, porque se a gente fica também com muita teoria, tem gente que pergunta aqui, ó, retorno esperado, payoff, é um cálculo aqui. Se for abaixo de 2, o robô não é bom. Tem gente que faz essas coisas. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que não funciona para mim, tá? Pode funcionar em outros robôs, ok, mas não funciona. E outra, esse robô ele tem aumento de posição. Cada ordem ela é individual com a conta head. Se você coloca uma conta head e coloca uma conta net, vai dar diferença nesses números. Por quê? Porque na conta head você tem várias ordens assim separadas, né? E que cada ordem, às vezes, algumas podem perder e uma vai ganhar. O último aumento de posição ele vai cobrir todas as outras perdas. Então você imagina, para esse cálculo aqui dessa estratégia, você tem 5 aumentos de posição, 5 reentradas, 4 vão perder, tá? Mais a entrada, 4 vão perder. Então, se você tem uma só ordem que vai ganhar das 4, fica ruim a sua questão de estatística, porque aí você errou 4 vezes, 4 operações, e acertou uma que pagou as 4. Então, estatisticamente aqui vai ficar ruim. Então, por esse fator e outros, eu não acho relevante alguns parâmetros aqui dessas estatísticas, certo? Para mim, só o drawdown mesmo, quantidade de negociação e lucro que mais importa. Aqui para você, obviamente, melhorar suas entradas nos horários e até às vezes na entrada da semana. Tem estratégia que funciona melhor na quarta e na terça. Eu não gosto de limitar os dias, eu não tenho robô assim, mas você vê que às vezes sexta-feira tende a ser mais lento. Aí você vê como você quer operar, tá certo? O que mais? Temos mais perguntas aí? Vão tirando suas dúvidas aí. O Dilton aí é um cliente que está indo muito bem e está de parabéns, ajuda a nossa comunidade bastante. Ele posta lá no Trello também, tá de parabéns, tá? Tem gente que fica mais quietinho, tem gente que conversa bastante, não importa, importa é ter lucro, gente. Mas a gente pode compartilhar as nossas estratégias lá no grupo do WhatsApp, tá? Pode mandar e-mails, pode ficar à vontade, tá certo? Então vamos continuando aí, pessoal. Façam mais perguntas aí para eu tirar as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade aí. Tem o Alessandro, Rafael, Peter. Tô olhando aqui o chat. Também tô olhando aqui o WhatsApp, tá? Alguém aí? Dá pra falar aqui? Não dá, né? Não dá. Mas vamos lá. Elton tá testando. O Rui tá testando também, tá? Vocês podem ver depois no canal também
esse vídeo, né? Tem outros lá que eu tô postando, tá? Hoje foi bacana. Hoje deu um bom gain aqui também nos robôs. Tem gente aqui que também é super importante vocês verem a aula, tá, pessoal? Vocês verem a aula aí. Hoje postou no WhatsApp, cliente ali ganhando o robô R$700, mais de 100 entradas, legal pra caramba. Quem mais? Ah, VPS, né? O pessoal falou aí de VPS. Enquanto isso, ó, vou explicando aqui. Vocês podem ir digitando aí as suas questões. VPS. O que é VPS? VPS é servidor virtual privado, certo? Então tem muita gente que tem essa dúvida aí. O que eu uso e indico? Eu não conheço. Outro dia o pessoal no nosso grupo falou sobre isso e indicou várias empresas. Eu indico que eu já uso o Google Cloud e o Amazon AWS. Esses dois eu garanto que funciona. Contudo, minha experiência nele foi o seguinte: nos dois é bem parecido, tá? Bem parecido, eles são confiáveis, os dois são confiáveis. É óbvio que você, na hora de escolher a máquina, escolha a máquina de São Paulo, para ficar perto lá do servidor lá da bolsa, né? Porque aí o milissegundos, eles conseguem chegar aí a 2 milissegundos, eu já vi a conexão do MetaTrader. O que é essa conexão? Essa conexão aqui, ó, tá vendo? Aqui tá alto, né? Porque é 10 milissegundos, por exemplo. Mas tá ok 10 milissegundos também. É porque a gente tem cliente de outro país, e se ele operar na máquina dele vai dar 100 milissegundos, já considero alto. Então tem cliente na Europa, nos Estados Unidos, e aí já fica complicado. Mas você aluga um VPS e pega aqui em São Paulo, a máquina é em São Paulo, lá você escolhe, tá? O que você tem que atentar aqui? Primeiramente, se você operar com os 4 robôs, você já consegue operar com 4 GB de memória. 4 GB de memória. Aí processador você tem que dar uma testada, né? Mais 2 núcleos, porque depende, né? Você tem CPU com 2 núcleos. Tem que testar, porque depende da velocidade da máquina no processador. Mas você vai lá no Ctrl Alt Del e vê se ele está usando o processador muito. Se estiver usando acima de 80%, eu acho que não é legal, tá? Agora, para quem roda, a gente tem cliente aí, por exemplo, que tem lá 15 robôs operando. Eu acho que quem opera assim com os 15 robôs, você tem que ter uma máquina no mínimo de 8 GB, tá? Para segurar bem. E claro, o processador tem que acompanhar isso também. Porque não fica com a pão-duragem de colocar muito robôs em máquina de 4 GB, senão você vai perder dinheiro. Tomou um stopzinho, já pagou todo o mês da VPS. Por exemplo, VPS com 8 GB você consegue com uns R$250, tá? Mais ou menos. Se você coloca o de 4 GB, você consegue aí por 160, 120, algo assim. Então você vai economizar R$100, aí você vai tomar depois um stop, porque travou o robô, travou a máquina, e aí você tá complicando aí a sua vida. Por quê? Você não tem que fazer isso. Economizar R$100, você está operando com milhares de reais, vai perder dinheiro à toa, tá? Então trava a máquina um pouquinho, dá um delay, o robô não manda, porque está travado no processador 100%, ou na memória, ele não calcula e acabou. Perdeu por uma bobagem dessa. Então, aqui você consegue por uns R$250, mais ou menos.
Aí lá no Amazon e no Google eles ficam ligados, pode ficar ligado 24 horas, mas você pode desligar todo dia, não acho legal, não faço isso, ou no final de semana você deixa desligado, porque eles cobram por hora, né? Então, alguns centavos, sei lá, 80 centavos, 30 centavos de dólar por hora, né? E vai ficar mais ou menos R$ 250, tá certo? Então todo VPS você tem que pensar nisso daí, porque uma vez eu já peguei um VPS, até na minha corretora o cara deu lá de graça e tal, né? Falei, vamos ver, né? De graça, né? Aí eu instalei lá o MetaTrader e aí era muito lento. Máquina virtual, né? Assim mesmo. Deu de graça lá, dava pra botar 2 robôs só. E é lento demais, então não é confiável. Então eu não deixei pra lá e vamos pagar, né? Vamos pagar porque a gente está fazendo algo bem profissional, né? Para funcionar, tá certo? Vamos ver se a gente tem aqui questões, pessoal. Fala, Dilton. Conta aí pra gente como é que foi. O Dilton aí teve uma experiência aí esse mês aí, saiu no lucro. Como é que foi, Dilton? Conta aí. Devo também informar, pessoal, que tem muita gente mesmo que pede configurações prontas. Não podemos passar isso pronto porque a CVM não permite, senão eles notificam, fecham a empresa e ainda a gente paga multa, ou então não vou poder operar no mercado. Tem esses problemas aí, tá certo? Então a gente não pode passar a configuração pronta, a gente dá essas aulas para você entender o passo a passo. Tem lá na nossa área de membros também. Então você fazendo esse passo a passo vai ter sucesso, como eu mostrei aqui para você de forma simples, uma configuração que você pode trabalhar nela, tá? E mais com aqueles filtros que tem, você pode ir lá na área de membro, vai ver o filtro da média móvel e por aí vai, tá? Olha lá, o Dilton falou, estava quase triplicando o valor investido. Olha só que surreal, né? Mas a ganância falou mais alto, né? Então, ô Dilton, o que aconteceu com a ganância? Você aumentou os lotes ou você aumentou mais robôs? Que é isso daí que acontece, né? Eu mostro também nas videoaulas. Eu comecei a operar com mais robôs com conta pequena. Realmente não dá, né? Porque imagina você toma stop 2 robôs ao mesmo tempo. Aí você já perde um bom capital, né? Acabou perdendo um pouco. Por isso estou falando, Dito. Então assim, a dica é: espera 1 mês, 2 meses para você aumentar a sua estratégia, o capital assim nela. Ou colocar mais robôs, que eu gosto mais do que colocar alavancagem em cada robô. Tá certo? Então eu prefiro dessa maneira. Porque senão o stop fica pesado, você perde lá metade do mês no stop. Quando você aumenta, né? Então tem que aumentar bem devagarzinho, né? Mas saiu o mês positivo, isso que importa, Dilton. Então você está de parabéns aí. É um cara que ajuda bastante a nossa comunidade aí no WhatsApp, lá também no Trello. Agradeço muito aí o Dilton. Oi, a metralhadora é em qual média? Então, isso é apenas aqui um nome, né, dessa estratégia. Mas você pode começar aqui a fazer uns testes na média 3. Tá? Tem filtro ATS, você pode testar sem filtro. Tem que fazer teste. Então a lógica aqui dos stops pequenos, né? Você pode ver aqui, por exemplo, 160, 90, bem pequeno. Ele entra muito, muito mesmo. Então tem que tomar cuidado, porque você está fazendo esse tipo de robô, você pagar muita taxa e não dá lucro. Mas esse aqui está dando lucro. É um robô. Eu gosto dos robôs, como eu falei. Robôs que você consegue mexer pouco. Porque assim, a gente tem cliente de tudo quanto é tipo. Pessoas que têm bastante tempo para poder investir. O que é bastante tempo? O cara, por exemplo, trabalha no computador, um trabalho que muitas das vezes durante o dia ele tem uma folguinha,
ele vai almoçar, ele fica ali uma meia hora de boa no computador, ele pode mexer nisso, pesquisar mais e tal. E aí você pode ir lá no seu VPS, você pode acessar o computador remoto da tua casa, tem programas aí gratuitos que faz isso, para testar alguma coisa, para ver. Você pode acessar o VPS através do celular, eu faço isso, que é muito bom. E aí você pode dedicar um pouco mais ao negócio, né? A esse robô, as suas estratégias. E aí você vai testar várias configurações. Às vezes num dia você faz uma configuração, bota um backtest, vê a melhor configuração, salva ela. E aí você vai testando outra depois, numa máquina na tua casa ou no VPS. E aí você acha uma configuração, vai lá e salva, né? Botão direito, salvar, pronto. Você salva lá no seu computador essa configuração. E aí você usa aí ela e vai aprimorar ela. Só que essas configurações com stop pequeno, elas tendem a ter que mudar ela com o passar do tempo mais facilmente, tá? Por quê? Porque se o mercado ficar muito volátil, ele bate no stop muito fácil. Então complica a tua vida, tá? Geralmente, tá? Mas essa configuração que eu estou vendo aqui, eu, por exemplo, consigo aqui operar desde janeiro essa configuração aqui. Ele vai me dar um lucro aqui de alguns R$ 1.000 aqui. Não é muito alto não, mas vai me dar um lucrinho aqui bom, tá? Que eu fiz aqui para operar ali 3 meses, 6 meses aí sem modificar ela. Mas se você tem tempo, o que você faz? Toda semana, uma vez por semana, você pode pegar o robô e fazer um backtest alterando o take profit, alterando a distância, tá? Então, por exemplo, você tem aqui a distância 160. Eu fiz aqui backtest, ó, otimização. Se você não sabe o que é isso, vai lá no nosso site, no tutorial lá, para fazer otimizações que a gente tem no na nossa área de membros. Você tem aqui em backtest, você pode ver que vai ensinar você a fazer essas otimizações. Então eu coloco distância 50, passo 10 e terminado 200. Aí eu achei a 160 dá mais dinheiro. Depois eu fiz com essa, ou você pode fazer com as duas ao mesmo tempo, só que vai dar mais, né? Você vai ter ali muitas testes que tem que ser feito quando você faz as duas ao mesmo tempo, que dá um melhor resultado, mas demora muito mais. Aí você põe distância, começa no 50, termina no 10, termina no 150 a cada 10, com 400 de stop. Então ele vai ficar procurando esses números e vai dar na aba otimização qual que ganhou mais dinheiro. Assim você vai conseguir achar uma configuração bacana e salva ela. Se você tem tempo, toda semana você pode fazer isso, tá? De um mês para trás, 2 meses também, no máximo aí 2 meses tá bom. E aí você vai alterando as suas configurações com o passar do tempo. De repente seu stop 500 dá mais dinheiro do que 400. De repente a distância que está 110 aqui, ó, você está vendo que eu comecei no 80 com passo 10 e terminei no 150. De repente você acha aqui que o 130 dá mais dinheiro, ou o take profit também, 30 passo 10, 50 ou até mais, dá mais dinheiro. Então você vai fazendo esses testes o tempo todo, uma vez por semana, por exemplo, para alterar suas configurações. Isso quando você tem tempo, funciona, tá? Quando você não tem tempo, eu não recomendo fazer stops muito curtos, tá? Por quê? Porque stop curto ele é mais perigoso, ele pega mais vezes, tá? Então você tem que testar bastante para ver se é seguro o seu stop curto. Porque se você tem uma distância muito alta, aqui, por exemplo, 150, 180 de distância na média 3, na média 7, você consegue ter um stop curto, mas ele é mais difícil pegar o stop. Por quê? A entrada é mais longe da média móvel. É mais difícil entrar o seu robô. Então o seu stop pode ser curto e vai pegar menos. Então tem várias coisinhas assim que você tem que observar para poder funcionar certinho. Agora, se você não tem muito tempo, você quer alterar uma vez por mês, você faz aquilo que eu fiz antes na aula. Põe lá, stop 150, 1.500, quero dizer.
entrada mais conservadora, 150, 170 da média 7. Aí você vai alterar isso uma vez a cada 2 meses, 3 meses. Tem configuração minha aqui que está rodando 3 meses já, 4, e não muda. Porque ela aguenta bem, o stop bem, toma um stop às vezes, o outro robô paga. Então é bem tranquilo, tá? Essa é o macete, digamos assim, para você operar, tá certo? Vamos lá. Parabéns, Gilton. O Elton falou, isso é super normal, todos fazem, mas foi bom perder pouco logo, pois fez você voltar a desenvolver mais o seu set. Exatamente, porque eu já tomei stops gigantescos de dezenas de milhares de reais na ganância. Então eu falei pro Dilton, você tomou um stop aí de R$ 1.000, tá tranquilo. Já tomei stop de 45 mil reais, então tá tranquilo aí pra você, né? Mas stop é da cabeça de cada um. Tem gente que vai surtar se perder R$ 1.000, tem gente que vai surtar se perder 20 mil. Cada um é cada um. Depende da pessoa, depende de quanto a pessoa tem dinheiro, de quanto a pessoa é aversão ao risco, né? Tem gente que se vê perdendo R$ 200, também fica doido. O cara botou R$ 1.000, perdeu ali em 5 minutos R$ 200, ele fica doido. Por quê? R$ 200 eu podia sair, fazer um jantar legal com a família, podia pagar uma diária num hotel final de semana, numa pousada, sei lá. O cara podia fazer um churrasquinho ali com os amigos. Aí o cara, ele começa a viajar na maionese assim, na cabeça, ele surta, cara. Você imagina, né? 45 mil reais que eu tomei no stop, poderia ter dado entrada num carro. Bom, podia ter comprado um carro com 45 mil. Perdi ali em algumas horas, entendeu? Então depende, né, de que jogo você está jogando, tá? De como você está crescendo a tua conta. Elton, Daniel, esse modelo de live é fundamental. Parabéns pela iniciativa. Se possível, faça outra daqui a um tempo. É muito importante. Com certeza, Elton. Eu reparei isso, a gente já fez uma vez. Agora essa live eu estou gravando, a outra eu não gravei. É bacana para tirar dúvida do pessoal, o pessoal ficar tranquilo, tá? Fazer o ao vivo aqui pra gente tirar a dúvida e você ter mais segurança. Porque aqui é cara limpa, a gente mostra aqui ganhando, a gente mostra aqui que pode perder também, né? Porque tem muita gente picareta no mercado, então a gente não quer fazer isso, a gente não quer fazer apelativo, você vai ficar rico. Calma, você pode conquistar ali um dinheiro a mais, você pode viver disso, tudo depende do seu momento, tá? Então, por exemplo, um cara ali tirou ali R$ 1.000 no mês, 1.500, e o cara tem um salário de R$ 6.000. Aí o cara tirou R$ 1.500. Pô, é relevante demais. Ele tirou ali 25% do seu salário, quase. Então é muito bom isso, né? A gente pode mudar um pouco a vida da gente. A gente pode comprar alguma coisa a mais, a gente pode investir mais, a gente pode fazer algumas coisas legais com isso daí. Agora tem gente que vem diferente. Tem gente que, por exemplo, tem gente que saiu do trabalho, foi demitido no coronavírus aí, rolou muita demissão, o cara vem com dinheiro ali, R$ 100 mil. Aí o cara tira ali, que é totalmente possível, 5 mil, 10 mil, pô, já paga as suas contas, segue em frente, dedicando ao trabalho aí do robô, você consegue fazer. Que é 10%, 5%, é muito absurdo. Para muita gente é absurdo, que o investimento hoje em renda fixa está baixo, 2,5% ao ano, mas para muita gente vai achar, não, isso é mentira. Não, tá aí a prova que o Dilton fez aí, mais triplicou, perdeu um pouquinho ali na ganância, mas você viu que é possível. Ele pode crescer seu capital. Claro, tem uma conta pequena é diferente de uma conta grande, mas é possível ganhar sim, tá certo? Lá, o Elton falou, estou testando há 15 dias, ininterruptos. Eu vou continuar até montar 5 sets diferentes e aí começar. Ótimo. Você tem que fazer isso mesmo. Coloca na demo, que a demo aproxima bastante do real. O backtest do MetaTrader, ele é excelente. Excelente, eu adoro, uso e às vezes eu vou direto para o real, tá? Do backtest para o real, que eu já tenho bastante experiência aqui fazendo backtest. Mas é legal, porque na conta demo você vê as nuances, né, acontecendo, e na conta real você vê
obviamente funcionar perfeito. Tem algumas corretoras que tem que tomar cuidado, que tem um sinal ruim na conta real, e na conta demo é bom, porque na conta demo executa muito rápido, né? Executa naquele preço que você quer, exato. Na conta real às vezes tem algum delay, tomar cuidado com isso. Ele tem ali 3 segundos para executar uma ordem, pode acontecer. É uma questão, não é do robô, é uma questão do servidor, às vezes, tá? Da pessoa. Então a gente teve problemas aí com alguns clientes que operaram em algumas corretoras aí que não deu certo. Que aí até mostrou uma vez um cliente que ele estava operando o mesmo setup do outro cara, e aí ele estava dando negativo. Esses robôs que operam muito, né? E aí ele falou, vou testar em outra aqui. Aí foi testar em outra corretora, deu lucro. Então, por quê? Corretora. Eu já tive cliente que já teve problemas em algumas corretoras, né? Não gosto de ficar fazendo propaganda não. A gente conversa mais no nosso grupo, mas tem corretora realmente que não ajuda, dá delay, não executa a ordem. Já aconteceu numa corretora que eu vi, de um cliente lá, que demorou ali uma ordem para executar 20 minutos. E aí saiu totalmente fora do preço. E aí atrapalhou tudo a estratégia, né? Pode perder com isso, tá? Então não é... O robô ele vai gerar um log aqui na aba diário e vai mostrar aqui o que está acontecendo. Às vezes dá lá erro, inválido, ordem rejeitada, sem margem. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Então isso que a gente pede aqui para você dar uma olhada na aba diário para ver o que está acontecendo também. Existem alguns erros que podem acontecer, mas o robô ele tem trava para tudo. O robô é muito bem feito. Tem anos que a gente está usando o robô e ele tem trava. Por exemplo, ele não pula stop. Se pular stop, ele fecha a ordem imediatamente. Ele não pula praticamente stop. Se ele passar do preço do stop, o robô reconhece e ele executa a mercado. Ele fecha as ordens a mercado. É uma segurança, tá? É uma grande segurança. Ele tem várias coisas que ele tem de segurança para ele poder funcionar certinho e você não perder dinheiro. Se o servidor estiver instável, que tem corretora acontece algumas vezes, tem corretora que nunca acontece, tem outros que acontece sempre, ele também não opera. Ele tem um parâmetro aqui que se tiver instável, tempo de espera em caso de instabilidade, 60 minutos. Ele vai esperar esse tempo aqui que você digitou e aí depois ele vai voltar a operar. Por que isso? Porque senão você manda uma ordem, você manda a reentrada, ele nunca envia. E aí ele prejudica o seu trade também. Isso já aconteceu comigo. Então a gente colocou essa trava de segurança. Então tem várias coisas aí. O robô é muito bem feito nessa questão, né, de segurança, né? Então ele verifica a reentrada também. Já aconteceu em outras versões, né, de o MetaTrader falar a corretora que a sua reentrada, que você entrou na operação e não tinha entrado. Olha que absurdo. Tem corretora que acontece isso, já aconteceu antes. Para resolver esse problema, a gente colocou uma checagem no robô. Se a gente manda lá a reentrada, por exemplo, aí se ela era para ter pegado naquele preço e não pegou, ele checa se a ordem está aberta. Se não tiver aberta, ele manda num preço melhor, ele manda a mercado, e aí ele faz tudo certinho para você poder entrar corretamente com o robô. Então isso também é uma trava de segurança nossa. O robô faz tudo isso daí, tá? É bem completo mesmo, tá certo? O que mais, pessoal? Temos mais dúvidas aí? Meu robôzinho aqui, metralhadora, tá aqui, testando desde o começo do ano. Aqui, dia 2 do 1, tá? E eu queria mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, que é o seguinte: nosso sentimento enquanto a gente estiver operando, tá? Então o que acontece? Qual que é o sentimento que você tem quando você vê, fala para mim aí no chat, quando você vê essas perdas aqui, Eu, por exemplo, aqui nesse caso, 10 mil de início. Qual o sentimento que você tem vendo que do dia aqui, 26/2 até o dia 5/3,
é o mesmo valor que você tem na conta, basicamente. Olha quanto tempo. Do dia 26 até o dia 5. Então passou aqui mais de 10 dias, 11 dias, né? Não, 9, tem 31, é uns 10 dias quase. Você viu o seu dinheiro quase voltar onde você estava e perdeu de novo. Depois perdeu de novo, certo? Então, me fala aí se vocês já viram isso acontecer. E qual o seu sentimento de ficar 10 dias aqui no mesmo valor praticamente, para depois você ganhar, porque tem que pagar as taxas. Então, esse que é a questão do robô. Você não ganha infinitamente aqui sem stop. Esse robô, por o stop ser curto, ele acaba acontecendo isso. Ele perde às vezes, várias vezes, para depois ganhar. Só que tem mês, por exemplo, no último mês aqui, ele consegue ganhar mais rápido, né? Mais constantemente. Olha lá, o dito já presenciei. Então, vamos fazer aqui uma simulaçãozinha aqui, ó. Porque esse é o sentimento. Aí o que acontece também com as pessoas, tá? É agoniante. É agoniante. Você tá lá ganhando, de repente volta no valor. Então o que eu vou mostrar aqui, o sentimento nosso é muito ruim, né? Porque a gente tá trabalhando, né? A gente tá trabalhando no robô. Então a gente tem que ficar ali tranquilo quanto a isso, deixar o robô trabalhar. E não ficar mudando a estratégia. Então vamos supor aqui, ó, vou desenhar para vocês aqui, ó. Você fez ali, ó. Aí ele vai, fica aqui, ó, um mês aqui, ó, ganhou um pouquinho, abaixou. Aí depois ele ganhou, ó, ganhou, pum. Aqui é um mês, aqui eu vou colocar o segundo mês, né? Então aqui, ó, quando você entrou, ó, um mês. E aqui também um mês. Tá. Então, o que acontece aqui, ó? Você tem um mês, você começou aqui, ganhou bonito. Aí você tá todo feliz aqui, ó, no primeiro mês. Aí depois acontece isso daí, ó. Ficou um mês, até ganhou. Só que aí, de repente, vai finalizar o mês, você ganhou um pouquinho só. Certo? Aí você fica desesperado, né? E aí aqui, você tá ganhando, tomou stop, de repente, ó, saiu bem. Pronto. Nesse mês que você ganhou pouco aqui, você fica desesperado, você desacredita. E pior ainda, eu vou falar para vocês, das pessoas que chegam nesse momento. Imagina que o novo usuário aqui, ó, o novo cliente meu aqui, ele começou aqui. Ou imagina que um cliente novo, ele começou aqui, ó, nesse topo aqui, ó. Aí no dia seguinte, nos próximos 10 dias ele perdeu. Pum, aí ele desacreditou do trabalho. Sendo que no próximo mês ele iria ganhar, sair aqui em cima. Então isso acontece, gente. Você nunca sabe qual momento você tá. Porque pode ser que você comece aqui, começa perdendo. Aí depois você ganha. Você termina o mês perdido, você vai ganhando, fica na lateral. Aí vem aqui, perde mais um pouquinho, depois começa a ganhar muito, perde um pouquinho e fica assim. Então você nunca sabe aonde você está. Você pode começar aqui, perder, aí você para de trabalhar com o robô e depois você ganharia. Não pode acontecer isso. Por quê? Você tem que dar tempo para as coisas dar certo. Por isso você tem que operar pequeno, para a chance de tomar stop, para aguentar, esperar, dar lucro. Agora, qual que é a solução? Então qual que é a solução para eu ganhar sempre? Tem uma solução que é melhor para você ganhar, que seria você diversificar. Mas é claro que nem todo mundo tem a possibilidade de ter mais dinheiro para botar vários robôs. Mas quando você tem vários robôs é muito bom, porque você faz uma média muito boa, tá?
Então é assim, exemplo, você tem aqui um robô, ganhou um pouquinho, perdeu, tá aqui, ok. Depois você ganhou aqui, ganhou pra cá, perdeu pra cá, assim, tá assim. Ó, então se você olhar individualmente, é muito ruim o sentimento, porque o robô aqui ganhou um pouquinho no azul, ganhou bastante no final do mês aqui, ganhou bastante, depois perdeu, depois ganhou. Aí depois ele saiu no 0 a 0 basicamente aqui no terceiro mês. Só que se você obviamente tem os dois robôs, qual que é a média dos dois robôs? Aí que vem a beleza da coisa, porque a média dos dois vai dar um bom resultado. Então é bacana diversificar quando você tem essa possibilidade. Se você não tem essa possibilidade, um saldo suficiente para isso, eu gosto de te indicar um robô mais conservador para não ter essas perdas. Um robô mais conservador, ele vai te dar assim, ó, uma perdinha às vezes, vai crescendo. Então ele vai crescendo assim, ó, mais devagar, ele perde um pouquinho, cresce mais devagar, perde um pouquinho, porque toma um stop forte, ó lá, ele vai mais assim, ó. Às vezes pode até tomar 2 stop, mas aí ele é mais devagar. Esses robôs aqui, ó, eu nem uso muito robô assim. Robô com stop baixo tem essas oscilações mais fortes assim. Então aqui basicamente o que acontece? Você faz uma média. Imagina a média disso tudo aqui, ó. Você vai fazer uma média aqui, ó. Pronto. A média dos dois, tá? Qual que é a média de ganho? Aqui, ó. Vamos para as médias aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Não seria bem melhor você sair do primeiro mês aqui, já ganhou um pouco, aí depois você vem aqui e sai com uma média melhor aqui, certo? Você depois sai com uma média melhor aqui, tá? Então essa é a vantagem de ter vários robôs. Você sente menos o impacto do stop, porque o que acontece? Você tem vários robôs, por exemplo, rodando. Então, por exemplo, às vezes vários robôs mais conservadores assim, ó, que tem poucos stops, ó. Assim, só que você tem outro lá que ganha bastante, aí de repente toma um stop forte, aí ganha bastante. Tem isso também. Aí você tem robôs assim, ó, que sobe mais lentamente assim, ganha bastante, toma 2 stops. Opa! Toma 2 stops, 3 stops, depois vai. Tem isso também. Então aí fica mais fácil a cada mês você aqui, ó, você ter uma média mais fácil disso daí. Soma todo mundo, ele vai dar uma média legal aqui, aqui e aqui. Pronto, tá? Agora tem um robô que faz aquela oscilação muito assim, ó. Essa é perigoso, né? Então você imagina que é o seguinte, você tem esse robô aqui, tem um outro mais assim, ó. Assim, pronto. Então esse robô vai puxar o preço seu de lucro para baixo, obviamente. Então ele vai acabar fazendo uma média entre esses dois, obviamente, se for a mesma alavancagem, né, os mesmos lotes, né? E aí, ó, vai acabar fazendo assim. Então, qual que é o sentimento de você ver isso perder, tá? Então você tem que ter paz para operar. E para ter paz, você precisa operar pequeno, entender seu stop loss, limitar, saber o que vai fazer se perder. Tudo isso é importante, tá certo? Para você operar a longo prazo. Eu mostrei para vocês aqui aquela metralhadora. Olha o que aconteceu no último mês, no dia 1 até o dia 29. O que aconteceu? Ganhou R$489, o rebaixamento somente R$136, é muito baixo, 1% ali, é muito bom. Ah lá, baixou muito pouco e ganhou 5%, tendo um stop bem baixo, não tomou stop, você não está vendo stop nenhum aqui. E ele operou bastante aqui, ó, de manhã, depois aqui teve as entradas até 4 horas da tarde, né, que é mais devagar. Então foi muito bom, não tomou stop. Então é excelente robô, tá?
R$ 489 de lucro, ou seja, quase 5% aqui, 4% vai, pagando as taxas. E aí você aumentou seu capital bacana com uma porcentagem muito baixa de drawdown. Então é um robô excelente, mas isso foi aqui dia 1º a dia 29 de novembro. Você viu que em janeiro desse ano ele deu aquilo lá. Ele aumentou também em fevereiro, final de fevereiro para março, ele ficou na lateral. Ele ficou ali na lateral e aí você vai ficar desesperado? Não, calma. Você tem que saber a sua banca. Você tem um robô que tem um stop pequeno, você pode usar em conta pequena. Agora você tem um robô, por exemplo, 110 aqui, se botar 120 aqui em entrada, você pode até de repente colocar um take profit maior, ver se dá lucro, e uma entrada um pouquinho maior. E aí você pode ter uma diversificação, já melhora o seu ganho médio, tá? Vai fazer a soma dos dois, de repente dá mais lucro. Então isso que é interessante, pessoal. Deu para entender certinho aí, pessoal? Pessoal, se a gente não tiver então mais dúvidas, a gente vai encerrando. Então eu queria responder hoje todas as questões de vocês, para vocês se sentirem confiantes bem aí para poder continuar operando com a gente. Temos mais questões aí? Pode falar. Já tirei várias dúvidas aqui, já também falei. Tem gente que pergunta, né, quanto que eu devo iniciar? A pergunta é, quanto você pode perder? Sempre, tá? Porque isso que é o mais importante, é quanto você pode perder. Ah, não posso perder nada, então não entra no mercado financeiro. Renda variável você pode perder. Então não dá para a gente só ganhar, né, o tempo todo. Então é psicológico, né? Tem gente que não tem aversão ao risco. Então você tem que ser um cara que opera com robô. Lá na corretora você tem um perfil agressivo para poder operar mini contrato. Só quem é o perfil agressivo que opera isso. Só que o robô você pode operar também de forma conservadora, né? Como vocês já viram, tá certo? Então, pessoal, eu acho que é isso. Vou dar aqui mais alguns segundos aqui. Se tiver mais alguma pergunta eu respondo, senão a gente vai encerrando aqui, tá certo? Nosso suporte aí é excelente, pelo WhatsApp, por e-mail, pode falar com a gente aí que a gente te ajuda, tá? Se acontecer qualquer problema, a gente dá o suporte. Você pode adquirir também lá no nosso site algum plano lá que temos aqui, tá? Mensal, trimestral ou mentoria. A mentoria tem um benefício maior, que eu consigo te ajudar numa mentoria que pode fazer por Skype, por WhatsApp, por telefone. A gente pode conversar ali também, né, para poder te ajudar. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, 2 mentorias por ano com duração de 1 hora cada, via webconferência ou telefone. Eu te ligo e aí você tira todas as suas dúvidas comigo, suas estratégias. Mas lembrando, não posso falar exatamente uma estratégia. Eu posso te recomendar o que você pode fazer para melhorar suas estratégias. E você pode usar em 2 robôs também, 2 contas diferentes, tá? Então você pode colocar um número, né, do MetaTrader, você vai mandar pra gente numa outra conta que você tenha, para poder operar com 2 contas diferentes. E tem aqui, você só marcar comigo o WhatsApp, você pode marcar por e-mail um horário pra gente falar sobre sua estratégia. Mas obviamente seria bom você testar bastante para vir com dúvidas avançadas, digamos assim, para você não perder o seu tempo, perder esse tempo aqui de mentoria. O negócio é ver todas as aulas aqui várias vezes para você pegar tudo do robô, para depois vir com dúvidas para refinar a sua estratégia, tá certo? Plano trimestral é um desconto a mais do plano mensal, e aí você consegue operar 90 dias aí com a licença de 90 dias, tá certo?
Tudo isso é feito pelo pagamento via PayPal, cartão de crédito, que automaticamente vai debitar mensalmente aqui no caso, no trimestral também, na mentoria, vai debitar no seu cartão automaticamente. A gente recebendo esse débito, a gente cadastra a sua licença para 30 dias depois, um mês depois, 90 dias e um anual, tá certo? Então, pessoal, eu acho que já tiramos todas as dúvidas aqui de hoje. Queria agradecer aí o tempo de vocês estar aqui hoje. Pessoas que querem algo a mais, né? Algo a mais aí pro robô, para operar com a gente, para operar e ganhar um dinheiro do mercado. É muito bom ter vocês aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Eu acho que valeu a pena a gente estar aqui tirando essas dúvidas. E eu vou gravar essa aula. Vai ser publicada essa aula também na área de membros, para ficar aí para as outras pessoas tirarem suas dúvidas também, tá certo? Então, qualquer coisa, vá lá no nosso WhatsApp. Tem aqui também o WhatsApp no site nosso. Clicando aqui, você vai para o nosso WhatsApp. E também, quem ainda não está inscrito, quem ainda não teve acesso ao nosso robô, é só cadastrar nesse formulário para receber o acesso imediatamente. E pode falar com a gente no WhatsApp, na nossa área de membros. Tem lá tudo para você trabalhar com a gente e ter sucesso, né, com esse robô. É muito legal mesmo. A gente já tem cliente aqui no nosso chat aqui também falando dos seus ganhos, de como que pensou para poder operar. Isso é muito legal a gente discutir. Então, pessoal, vou terminando aqui agora a nossa transmissão. Desejo para vocês um excelente trade aí nos próximos meses e anos, que tem aí um longo crescimento aí, sucesso. Estude bem o nosso método, que ele funciona muito bem a longo prazo. Desejo muito sucesso para vocês e um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau!